Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um pouquinho lá em cima. Tem um avião que eu vi no radar e ele apareceu ali já, ó. Falsificante desconhecido, porque eu ainda não sei qual é. Tá tudo N/A, N/A. Aquela placa azul ali, mãe. Aquela placa verde, ó. No caso. Pode parar aqui, ó. Tá bem em cima, chega. O alarme do cinto, gente, peraí. Chega, meu Deus, tá muito de cima. Vou descobrir agora, gente, ó. É um Falcon. Acho que é um Falcon. Da Assault Falcon, ó. Ó o balanço. É o Hawker. PSBHK, eu acho. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreva, se inscreva, desconhecido. Tchau, até o próximo vídeo. Fui.